nós seríamos se o tempo fosse mais lento? Agora podemos fazer isso e ver nossa vida diária de um modo surpreendente. Observar um mundo de tempo tão diferente é uma experiência mágica, mas não precisamos de tempo para manipulá-lo assim. A tecnologia moderna, com câmeras de alta velocidade e a sofisticada fotografia time-lapse, combinada com poderosos computadores, revelam aspectos do nosso mundo, nosso universo, que desafiam as crenças. Vamos entrar em um mundo estranho. Um lugar além da nossa percepção convencional. Um lugar onde podemos ver os eventos que normalmente estão escondidos de nós. Às vezes porque são muito lentos, que parecem nunca mudar. E às vezes tão rápidos que acontecem num piscar de olhos. Nas fronteiras do tempo. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Através dos tempos, as pessoas são obcecadas por medir o tempo. O caminho do Sol ou da Lua pelo céu é um relógio natural. E o Sol deu à humanidade nosso primeiro relógio. Nossos ancestrais observaram que o Sol seguia um caminho previsível no céu. Assim, o tempo podia ser medido pela posição da sombra que ele criava. Muito preciso, enquanto o Sol brilhasse. Os equipamentos mecânicos que medem o tempo são mais precisos e, independentemente do Sol ou da Lua, foram vitais para expandirem nosso conhecimento sobre o mundo. Mas esses instrumentos nos deram uma noção na passagem do tempo de uma forma regular, como o mecanismo do relógio, que fixou sua própria realidade. Somos tão ligados à batida regular do tempo que organizamos nossa vida moderna pelo ritmo do relógio. Mas o tempo é um conceito alusivo e certamente quase não existe do jeito no qual achamos que existe. Afinal, Albert Einstein mostrou há centenas de anos que o tempo é relativo. Uma experiência que todo fã de futebol entende. A percepção deles muda de acordo com as mudanças do jogo. A alegria de um gol logo desaparece. Para defender um mero 1-0, o tempo passará lentamente. Para metade do estádio, o fim do jogo e a vitória parece estar a uma eternidade. Para os fãs do lado perdedor, o fim do jogo está se aproximando rápido. Parece que o tempo acelerou. E com certeza não há tempo suficiente para um empate. E então, o tempo volta a ficar lento. A experiência de um momento sublime parece nunca ter fim. Mesmo assim, por mais variável que nossa experiência do tempo possa ser, ainda temos um cronômetro preciso dentro de nossas cabeças.
Os cientistas chamam esse efeito de intervalo de tempo, e ele coordena tudo, desde a fala até o caminhar. Mesmo assim, é uma das funções menos compreendidas em nosso cérebro. Bata num ritmo, sem prestar atenção, talvez sem se aborrecer, e você cairá no mesmo ritmo de todo mundo, aproximadamente de uma batida por segundo, insinuando que temos nosso próprio metrônomo em alguma parte do nosso cérebro. Ainda que não haja uma parte distinta do cérebro que faça a medição do tempo. O cérebro todo está inundado com ritmos diferentes, como uma orquestra. Tudo sendo monitorado por uma parte particular do cérebro, o estriato, que age como um maestro, extraindo o ritmo essencial que nos dá o intervalo de tempo. Mas esse ritmo básico pode ser modificado. O cérebro humano é muito bom em reconhecer a menor mudança no ritmo e no sincronismo de padrões externos. Um violonista de flamenco e uma dançarina improvisam muito durante a apresentação, mas eles permanecem em sincronia, mesmo com as mudanças complexas do ritmo. Nossa batida interna é crucial para a percepção do tempo. Nossos sentidos apenas provam o mundo de intervalos. Por outro lado, somos preenchidos por informações. E a proporção de amostras parece ser levada pela batida interna. Essa amostra sequencial cria nossa percepção do tempo, de uma série de eventos que acontecem um após o outro. Mas nosso ritmo interno muda com a idade. O metrônomo de uma criança é mais acelerado do que o de um adulto, embora seja apenas por alguns décimos de segundo. Será que é por isso que achamos que o tempo passa mais rápido quando ficamos velhos? Já que nossa percepção do tempo pode mudar e nosso metrônomo interno é tão adaptável, será que podemos ensinar nossa mente a estender nosso limite de percepção de cada dia? Os peritos em artes marciais fazem isso. A mente deles desacelera o tempo. Assim, eles podem ver e reagir aos movimentos rápidos, que deixam os observadores convencionais impressionados. Isso também acontece em outros esportes, quando alguém diz estar no lance, que é como sair do fluxo normal do tempo. Mas há outro modo de mudar a percepção do tempo, que parece estar do lado completamente oposto ao das artes marciais. Medimos a passagem do tempo subconscientemente por referências ocasionais do nosso cronômetro interno. Assim, podemos estender o tempo, afastando nossa atenção do nosso relógio interno. É isso que um monge budista faz quando medita. Prestar atenção somente no momento presente desacelera o tempo. Quando Dalai Lama descreveu sua experiência de meditação para um grupo de neurologistas, eles perceberam que a meditação muda o tempo do mesmo modo de quem está no lance. E quando um monge sai da meditação, parece que passou mais tempo do que realmente se passou. Se os humanos podem experimentar a percepção alterada do tempo, não é surpresa que outros animais possam ser capazes de notar o tempo de modos diferentes.
Um sentido de velocidade do evento ocorrido depende parcialmente da matéria-prima recebida pelo cérebro. Mostre a um humano uma série de imagens, uma após a outra, e ele as unirá em uma sequência contínua, quando a velocidade for de 60 imagens por segundo. Mas para uma mosca, as imagens não se ligarão até que alcancem a velocidade de 300 imagens por segundo. Assim, as moscas conseguem receber mais informações de um evento do que nós, que é o equivalente a vermos as coisas de modo muito mais lento do que vemos. E isso é vital para as moscas. Para se voar rápido em ambientes fechados, elas precisam de reações relâmpagos. E por isso, as moscas têm habilidades acrobáticas. Então, fica difícil acertá-las. As moscas veem e reagem muito melhor aos movimentos rápidos do que nós. Mas nossa ingenuidade nos permite ampliar nossa percepção do tempo muito além dos limites biológicos. Com a tecnologia moderna, podemos reduzir a velocidade e analisar os eventos do mundo natural que são tão rápidos que só duram um instante. E esta revelação pode ser surpreendente. O louva-a-Deus do mar se alimenta de criaturas que vivem em conchas resistentes, como caranguejos e mariscos. Ele usa as patas para martelar a concha. E até mesmo as conchas mais resistentes se quebram com um golpe tão rápido que é impossível ser visto em velocidade normal. Temos que ampliar o tempo para entender por que o louva-a-Deus do mar é mortal. A esta velocidade, o piscar de olhos duraria 20 segundos. Os cientistas mediram a velocidade da pata em 23 quilômetros por segundo. É o golpe mais rápido no reino animal. Para acelerar a esta velocidade, a pata alcança a força de 8.000 G. E atinge o marisco com a força equivalente de mais de 100 vezes da massa do corpo do louva-a-Deus do mar. Mesmo assim, a concha não se quebra pela força do impacto. Ela se despedaça por causa das bolhas de ar. No momento do impacto, uma bolha se forma perto da concha, que se quebra, com energia suficiente para produzir um som alto e, às vezes, um facho de luz. A grande pressão negativa criada por esse colapso esmaga a concha. Reduzindo a velocidade desse modo, podemos apreciar o mundo natural de uma maneira estimulante. O aruanã é um predador grande dos rios tropicais. Ele se mantém na superfície, procurando por insetos, sapos ou lagartos em galhos nas margens dos rios. E quando encontra um grande arunã pode pular até 2 metros com uma precisão mortal.
Mas o troféu de peixe tão preciso vai para o peixe-arqueiro, que também procura suas presas sobre a superfície. Ele consegue pular, mas tem um meio mais eficiente de se alimentar. Ele pode cuspir com exatidão mortal e atingir o inseto a quase 2 metros, com tanta força que o derruba do galho. O tempo da ação teve que ser reduzido mais de 100 vezes antes dos cientistas descobrirem como o peixe-arqueiro faz isso. Primeiro, ele se posiciona diretamente sob a presa para reduzir a distorção da superfície da água. Então ele aponta. Um peixe-arqueiro não consegue mover os lábios. Assim ele mira alinhando o corpo todo. Sua língua forma um canudo contra o céu da boca, como o cano de um rifle. E com uma contração poderosa dos músculos branquiais, ele atira. O tamboril usa uma técnica oposta. Ele expande a boca, criando uma sucção forte o bastante para aspirar qualquer coisa que passe por perto. Um camaleão também dispara um tiro mortal, e rápido. E tem que ser rápido, porque os reflexos de sua presa também são rápidos e dotados com um salto poderoso que o impulsiona para longe do perigo. Mas a língua do camaleão é mais rápida. Tão rápida porque se utiliza apenas de um músculo. Uma análise mostra que a base da língua é enrolada em fibras elásticas que são estendidas lentamente pelos músculos. Então, o camaleão libera as fibras, atirando sua língua para fora da boca, do mesmo modo que um arqueiro atira uma flecha. Porém, a língua do camaleão não é a mais rápida. Existem ferramentas mais velozes. Aqui você vê um inseto e agora ele sumiu. Diminuindo a velocidade centenas de vezes, vemos que o sapo tem um truque adicional. Como uma mola muito bem carregada, esta língua fica dobrada na frente da boca e é libertada para atingir a refeição. No laboratório, o sapo do Rio Colorado parece possuir a língua mais veloz já estudada, um recordista mundial, mas por pouco tempo. O seu lugar foi tomado pela salamandra, a língua mais explosiva do planeta, que atinge o seu alvo em apenas 7 milésimos de segundos. As fotografias de alta velocidade têm nos ensinado muito sobre o mundo natural. Mas os cientistas usam a foto para congelar o tempo desde que ela foi inventada. Um desses pioneiros foi Edward Muybridge, em 1877. Ele queria saber se o trote ou o galope de um cavalo o deixava completamente no ar, algo impossível de se ver em tempo normal. Para descobrir, Muybridge armou uma sequência de 24 câmeras. De cada uma, dispararia em uma fração de 1 segundo da que estava do lado.
E ele demonstrou que, quando o cavalo trota ou galopa, as 4 patas saem do chão. Muybridge viu suas fotos uma a uma. Mas a sequência de fotos cria um filme. Alguns anos após o experimento de Muybridge, tais filmes estavam na moda, inspirados por, entre tantas coisas, um espirro. Na década de 1890, Thomas Edison filmou o espirro de um homem chamado Fred Watt. Isto podia ser mostrado em uma de suas muitas invenções, o kinetoscópio. Neste aparelho, as imagens eram mostradas uma após a outra com velocidade capaz de ligá-las em um só movimento. Os aparelhos que transformam as imagens paradas em filmes quando giram, como o zoetrope, foram inventados na década de 1830. Essas invenções funcionam porque nós não vemos a imagem individualmente, além de certa frequência como esta. Mas Edison nunca enganaria uma mosca dessa maneira. Inspirado no espirro de Fred Watt, houve o primeiro filme autoral. A indústria do filme decolou depois do fim do século XIX, quando Edison filmou a última imagem do Oeste Selvagem. A famosa dança fantasma dos Sioux. E o primeiro beijo num filme que quase causou um distúrbio quando foi mostrado. O design das câmeras melhoraram rapidamente e aprimoraram os meios de projeção dos filmes, o que significava mais diversão para o público ao mesmo tempo. E as novas câmeras podem filmar em velocidades mais rápidas ou diminuir a velocidade do mundo para nosso entretenimento e educação. Na era digital, as câmeras não precisam de filmes. Esta câmera registra imagens a 10.000 frames por segundo diretamente em um computador e diminui esse tempo para um fator de 400 frames. Muybridge ficaria encantado e intrigado ao ver o mundo assim. Embora Muybridge não precisasse ver essas imagens como um filme, ele conseguia transformá-las em movimentos em sua época. Ele está entre um dos primeiros a perceber que reduzir ou congelar o tempo revelaria os segredos do nosso mundo. Mas agora existem câmeras que reduzem o tempo ainda mais. Mais de 1 milhão de vezes. Vital para o entendimento do que acontece em velocidades extremamente altas. Em 2003, um desastre atingiu uma nave do programa espacial da NASA. Depois de uma missão aparentemente normal em órbita, o ônibus espacial Columbia entrou na atmosfera da Terra. Sobre Nevada, o Columbia brilhava como Vênus, enquanto o calor causado pela fricção o aquecia por fora. Então, alguns minutos depois, ele se desintegrou sobre o Texas. Setor 1, estamos esperando para rastrear. Sumiu há 1 minuto. TC5? 5TC? Sim. O silêncio se estabeleceu sobre o centro de controle da missão, que era frequentemente agitado. Mas o que aconteceu? Ao ver o que as câmeras de alta velocidade filmaram na decolagem, os cientistas da NASA viram um pedaço pequeno de espuma de isolação se soltar e atingir a asa. Mas como um pedaço macio de espuma pode ser prejudicial? Os cientistas da NASA descobriram. Eles atiraram blocos de espuma iguais ao do ônibus espacial e filmaram o impacto com câmeras de alta velocidade. O resultado foi impressionante.
Com a velocidade incrível que a nave alcança no espaço, a espuma se parece como uma bala de canhão. Até um golpe de vento poderia fazer um rasgo. Com esta informação, os cientistas da NASA podiam projetar novamente partes importantes do ônibus espacial. E 3 anos depois da perda do Columbia e sua tripulação, outro ônibus espacial seria lançado da Flórida para retornar ao espaço. Agora, cada lançamento é monitorado por muitas câmeras de alta velocidade. A segurança dos nossos aventureiros do espaço depende dessa habilidade de manipular o tempo. Por conseguirmos reduzir o tempo, podemos analisar eventos de alta velocidade e seus incríveis detalhes. Mas essa mesma técnica também revela como o mundo é lindo além das nossas percepções. Mas há uma explosão que é muito rápida, mesmo para a câmera mais rápida. Centenas de milhões desses fogos explodem com o mesmo tempo de um simples piscar de olhos. Os cientistas estão criando essas explosões atirando partículas como os prótons, fazendo-as colidirem, para parti-las e ver do que são feitas. Algumas dessas partículas fundamentais liberadas por essas explosões desaparecem em pouco tempo, por volta de 1/10 de bilionésimo de segundo. E quanto mais resistente os prótons quando se colidem, mais espetacular é o resultado. Este é o grande colisor de Hadrons em CERN, ou será, quando estiver pronto. Um longo túnel está sendo cavado na rocha sólida, sob a fronteira da França e da Suíça. Dentro do túnel, um círculo de 27 quilômetros cercado por um supercondutor magnético fará os prótons colidirem com mais força do que antes. Alguns cientistas acreditam que os prótons poderão colidir com energia suficiente para gerar um buraco negro, que são fendas no espaço que podem permitir que as partículas viajem no tempo, quebrando a última barreira da nossa percepção do tempo. Para isso, o próton viajará 1/10 milissegundos por todo o círculo. No processo, ele cruzará muitas vezes entre a França e a Suíça. Quando eles colidirem, eles terão alcançado 99,9999% da velocidade da luz. E a velocidade da luz é o último limite do universo. Nada pode ser mais rápido que ela. Ou pode? Nessas escalas menores, o universo é bem incomum. Para uma partícula, é possível bater em uma barreira e aparecer instantaneamente do outro lado.
uma coisa conhecida como túnel de quantum. Os cientistas agora mandam micro-ondas através de uma barreira de 12 centímetros de espessura em velocidade mais rápida que a luz. E o sinal carregado de informação foi codificado com a 40ª Sinfonia de Mozart. Estes eventos acontecem tão rápidos que, se diminuíssemos o tempo para observá-los, nossas vidas durariam 1 bilhão de anos. Muito do nosso mundo está escondido de nós por causa da velocidade com que ele acontece. Em um simples piscar de olhos, uma mosca bate as asas 20 vezes. Uma salamandra consegue o seu jantar. E explosões de milhões de partículas elementares podem acontecer. Mas os eventos que acontecem muito lentos para serem vistos também podem ser revelados pela tecnologia moderna. Observe o que acontece quando aceleramos o tempo na segunda parte da nossa jornada. O mundo das plantas muda muito mais lentamente que o nosso, então precisamos acelerar o tempo para ver como elas vivem. Como nós, as plantas também percebem o tempo. Elas medem a mudança dos dias pelo ano todo, o que informa a elas quando florescer. E algumas plantas só florescem em certas horas do dia. Cada flor, como a glória da manhã, abre de manhã e se fecha à tarde. O mundo das plantas parece sereno em comparação ao nosso, quando é visto em alta velocidade. Vistas assim, essas cidades mudam e crescem diante dos nossos olhos. Em escala de dias, meses e anos, novos padrões emergem em um mundo natural. Cada giro da Terra em torno de seu próprio eixo cria um dia e uma noite. E com o giro, parece que o Sol e a Lua nascem e se põem quando vistos da Terra. Mesmo no mundo tecnologicamente moderno, nossas vidas estão entrelaçadas com esses padrões naturais. A rotação da Terra faz mais do que criar dias e noites. A Terra, o Sol e a Lua estão interligados pela dança circular da gravidade.
A gravidade do Sol e da Lua exerce uma atração em nosso planeta, mas só a água está livre para responder a esta força. Assim, como a Terra está abaixo dela, a atração gravitacional do Sol e da Lua influencia a maré alta e baixa. O formato das bacias oceânicas influenciam no ritmo e altura das marés. Uma das maiores marés ocorre na costa sudoeste da Inglaterra, onde a água sobe mais de 10 metros. A dança da Terra, da Lua e do Sol é complexa. Aproximadamente a cada 28 dias, a Lua completa a órbita na Terra e cada noite ela aparece em um local diferente e brilha de acordo com o Sol. Um mês lunar é quando a Lua, de cheia, passa por todas as fases e se torna cheia novamente. E esse relacionamento de troca entre o Sol e a Lua também afeta a altura das marés. Quando o Sol e a Lua se alinham, mesmo quando a Lua estiver cheia ou nova, a maré estará alta, maré grande. E quando o Sol e a Lua estão alinhados em ângulos certos, quando a Lua aparece pela metade, as marés são baixas, maré morta. Algumas criaturas conseguem acompanhar essa mudança. O caranguejo ferradura segue o ciclo da Lua por muitas centenas de anos. Eles botam seus ovos na praia, longe do alcance do peixe predador, mas só saem das águas para desovar na maré grande. Isso significa que seus ovos ficarão enterrados com segurança na areia até a próxima maré grande desenterrá-los. Esse ciclo do mês lunar é muito importante para nós. Podemos perder um bom tempo trabalhando em como medir os segundos, minutos e horas precisamente. Mas também impomos nossa mente em como medir os meses e os anos. Por causa da relação complexa entre o Sol, a Lua e a Terra, os calendários foram desenvolvidos e ainda são cheios de erros. Alguns calendários são baseados nos ciclos da Lua, como é o exemplo do calendário islâmico, onde os anos duram 12 meses lunares. Cada mês se inicia com a lua crescente. Este é o calendário usado para determinar os eventos e festivais religiosos. Outros calendários, como o gregoriano, usado pelo mundo ocidental desde 1582, são baseados em nossa viagem anual em volta do Sol. Este calendário solar é mais bem sincronizado com o pulso anual do planeta, o ciclo das estações. A Terra tem seu eixo inclinado. Como ela gira em torno do Sol, às vezes o hemisfério norte está voltado para o Sol, criando o verão na região. E outra vez ele está voltado para o outro lado, criando o inverno.
Os calendários que prevêem as estações são vitais há milênios. Eles nos ajudam a planejar nossas colheitas. Mas o calendário lunar e o solar não se sincronizam. O calendário islâmico tem diferença de 11 dias por ano do gregoriano. Contudo, o calendário hebreu combina tanto o ciclo solar quanto o lunar, embora precise da adição de um mês ocasionalmente para dar certo. O Sol e a Lua se sincronizam em longos períodos, mas para isso acontecer, você precisará esperar mais de 19 anos. Neste período, a posição da Lua em uma hora específica da noite muda em relação ao céu estrelado. Mas a cada 19 anos, ela retorna à mesma posição. Este é o ciclo metódico da Lua. E como o calendário hebreu combina o ciclo lunar e solar, ele também repete os ciclos metódicos. O ciclo metódico caracteriza também pelos cálculos complexos que decide quando é o domingo de Páscoa, já que a Páscoa se relaciona com o ciclo da Lua e do Sol, sendo o primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera. Visto por essa perspectiva do tempo, o mundo muda em meios surpreendentes. Os ciclos de chuva e seca cobrirão esta estátua com uma pátina verde, formada com os crescimentos do cristal e florida com um jardim em miniatura. Mas agora estamos observando o tempo passar mais rápido. Esses cristais levam quase 20 anos para crescer assim. Como nossa percepção do tempo se estende por longos períodos, não é só a paisagem em miniatura que muda à nossa volta. Na escala de 10 mil anos, a natureza do planeta muda completamente. E por causa disso, a Terra muda seu eixo, nos dando uma volta estonteante ao redor do Sol. O foco da Terra também muda, em um período de 100 mil anos. Ao mesmo tempo, a direção do eixo da Terra muda no período de 23 mil anos, como uma volta em câmera lenta que leva o topo para baixo. Se acelerarmos, podemos ver que o ângulo do eixo da Terra também muda a cada 14 mil anos. A combinação de todos esses ciclos significa que há tempos que o hemisfério norte recebe menos calor do Sol, causando o crescimento da camada de gelo polar. Quando a oscilação leva o calor ao polo, a camada de gelo derrete. Este ciclo de longo prazo, chamado de ciclo de Milankovitch, tem moldado a nossa Terra por milhares de anos, desde quando as eras do gelo começam e terminam. Com cada avanço das geleiras, o meio ambiente muda. As florestas dão lugar aos arbustos e depois às tundras. Quando nossa percepção de tempo se estende a milhões de anos, não é só o meio ambiente que muda. Os continentes estão em movimento constante sobre a superfície do planeta, se movendo a uma taxa quase igual ao crescimento das unhas. O Pacífico está encolhendo.
Enquanto, em volta das margens, a crosta oceânica está desaparecendo sob os continentes, o que cria os vulcões. Ver o tempo nesta velocidade nos mostra o Pacífico rodeado de vulcões em erupções. Agora está claro por que é chamado de Anel de Fogo. E quais são as visões mais distantes do tempo? Nada permanece constante. Nosso universo está envolvido nessa dança. Usando o poder dos supercomputadores, podemos prever os passos dessa dança. Nossa galáxia, a Via Láctea, irá colidir com o nosso vizinho mais próximo, Andrômeda. No caso das galáxias no espaço, não será como uma estrela colidindo com a outra. Mas em mais de 1 bilhão de anos, a gravidade levará as estrelas a um novo padrão de gravidade e, consequentemente, a uma nova galáxia combinada, que os cientistas estão chamando de Milkomídia. Esta é uma simulação precisa do que acontecerá, embora essa demonstração ainda leve bilhões de anos para acontecer. Haverá um limite de até onde podemos ampliar nossa percepção de tempo? Alguns cientistas pensam que o universo irá se expandir. Matéria e energia serão ampliadas e que qualquer coisa que acontecer será inimaginável em escalas de tempo de trilhões e trilhões de anos. E é possível que essa energia do universo lenta e baixa desapareça espontaneamente em um túnel no estado de energia mais baixo que o vácuo de quantum, desaparecendo. Talvez do universo com diferentes leis de tempo e espaço irá emergir um novo Big Bang, com uma história diferente. Mas isso é um lugar além da compreensão humana. Na década de 1970, William Blake escreveu: se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria ao homem como realmente é, infinito. Desde que William Blake escreveu estas palavras, a tecnologia tem aberto as portas da percepção para nos mostrar o mundo de uma maneira nova e mágica.